Último dia do ano de 2024. Hoje eu vou compartilhar com vocês quais que foram as melhores leituras para mim neste ano. E já tô aqui com uma pilha, né, de livros que eu separei, dessas melhores leituras. A maioria destes livros já tem vídeo aqui no canal, então eu vou deixar no box de descrição o link certinho para quem ainda não assistiu, depois ir lá conferir, porque lá, né, em cada vídeo, obviamente, eu vou falar muito mais sobre a obra, o autor e compartilhar impressões com vocês sobre cada leitura. Alguns deles, dois deles, na verdade, não tem vídeo aqui no canal, porque quando eu li, né, lá no comecinho do ano, eu não tinha esse canal ainda, então acabei não compartilhando com vocês as leituras, mas vou falar um pouquinho aqui sobre cada um deles. E vamos lá. Bom, o primeiro, os dois primeiros, na verdade, eu vou deixar a imagem aqui, porque eu li emprestado da minha escola de japonês, então eu estudo numa escola de japonês e peguei lá empréstimo, né, já devolvi, e é Tsugumi, então eu vou deixar aqui só para referência a capa para vocês. Gostei muito dessa leitura, fiz vídeo aqui pro canal, compartilhei bastante sobre a leitura com vocês. Eu fiz um vlog de leitura, então tá bem completo, fui compartilhando aos poucos lá a minha impressão e gostei bastante. Foge um pouco, né, de autores mais conhecidos aí, autores japoneses mais conhecidos da maioria, por exemplo, Murakami, né, que é super famoso aqui no Brasil, em outros países também, e também lá no Japão, ele é bem famoso no Japão, as pessoas gostam bastante de ler, fazem fila para comprar os livros dele. E eu gosto bastante de Murakami, já li pelo menos uns 4, 5 livros dele. Pretendo, né, trazer vídeo aqui pro canal em algum momento, mas tô tentando fugir um pouco dessas indicações mais conhecidas para expandir, né, a recomendação de novos autores para vocês e autores japoneses. E fica aí a recomendação deste livro, é uma autora japonesa, né, autora de Tsugumi. Nesse livro ela fala muito sobre a vida dela também, então fica aí a recomendação e vou deixar aqui na minha lista dos livros que eu mais gostei, das leituras que eu mais gostei em 2024. O segundo livro eu li no Kindle, vou deixar aqui também a capa para vocês, e foi a minha primeira experiência de leitura com Stephen King. E tem vídeo também, e lá eu comentei isso, nesse vídeo eu comentei isso também, que Stephen King, eu acho que eu já comecei com o pé direito, que eu li A Zona Morta, e gostei muito do livro inteiro, das personagens, fiquei um pouco triste com o final, pouco não, né gente, muito triste com o final, mas a experiência de leitura foi muito boa, gostei demais desse livro, e também fica aqui na lista de recomendação de melhores leituras de 2024. Agora vamos aqui para essa pequena pilha. O primeiro deles, A Sangue Frio, de Truman Capote. Isso aqui foi um marco em gênero literário, porque ele é considerado, né, que é criado com este livro e no trabalho do Truman Capote um gênero literário que é basicamente um relato jornalístico em forma de romance. Não ficção, né? É um crime real, aconteceu. A gente tem aqui a história da família, que foi a vítima, né? E os criminosos, que eram dois. Então aqui a gente vai ter a perspectiva da vida de todos eles. Truman Capote, ele vai narrar os fatos aqui, ele também vai colocar muito da sua percepção pessoal sobre o que aconteceu, até porque ele teve uma aproximação muito grande dos criminosos, então ele ia até a prisão, conversava com eles, e aqui a gente vai ter contato também com muitos dessas conversas que eles tiveram, né, o Truman Capote com esses criminosos, como foram essas conversas e como o Capote interpretou tudo isso e colocou aqui neste livro. Este livro também, para mim, é muito especial, digamos assim, a leitura foi muito especial, porque as entrevistas que o Truman Capote fez, né, para conceber esse livro aqui, as entrevistas e todo o contato dele com as pessoas nessa cidade onde aconteceu o crime, ele foi auxiliado por uma melhor amiga dele, que escreveu, né, uma autora, Pearlie, e ela escreveu um dos meus livros favoritos da vida, que é O Sol é para Todos. Então eu ainda tenho
essa questão aí adicional neste livro, que ele foi muito auxiliado pela Harper Lee, que é uma autora que eu gosto muito, que, enfim, como eu comentei com vocês, escreveu um dos meus livros favoritos da vida. E, bom, aqui a gente tem um crime horrendo, né? A história do crime em si é muito ruim, é muito triste. Era uma família que, obviamente, né, não merecia o que eles passaram, foi muito cruel o que eles passaram na mão desses dois criminosos, mas a construção de toda a história, o jeito que o Truman Capote escreve, vale muito a pena ler esse livro. Fica aqui a minha forte recomendação de leitura e um dos melhores livros, né, que eu li este ano, aqui de 2024. O segundo livro, deixa eu colocar aqui, gente. O segundo livro é uma não ficção, mas o nome do livro é Mulheres e Ficção. Aqui a gente pode interpretar esse título, né, da Virginia Woolf como dois aspectos principais. Um é ficção, em que as personagens dessa ficção, dessa história ficcional, a personagem é mulher, então a personagem principal é uma mulher, então Mulheres e Ficção por conta disso, porque na obra ficcional a personagem é mulher. E um outro pano de fundo, uma outra interpretação, aqui e presente nos textos dela, é quando mulheres escrevem ficção. Então, Mulheres e Ficção porque foram mulheres, né, autoras mulheres que escreveram essas histórias ficcionais. Então, é basicamente esses dois aspectos, né, essas duas possibilidades para esse título, e é o que a gente vai achar nos textos aqui da Virginia Woolf. São vários textos, eu grifei bastante, eu acho que é uma ótima porta de entrada para você ir mais a fundo e pesquisar sobre o tema, se você é interessado nisso, porque ela traz aqui alguns conceitos, né, é bastante teórico esse livro, na verdade. Como comentei com vocês, não é uma obra de ficção, esses textos dela saíram no jornal, e bom, por exemplo, aqui é um texto introdutório que acabou gerando o nome do livro, né, Mulheres e Ficção, esse compilado aqui dos textos que ela escreveu. E aí a gente tem ficção moderna, mas eu gostaria de compartilhar com vocês também um leitor comum. Ela fala de Jane Austen. Então, vocês podem perceber que ela fala tanto das autoras como das suas obras, né? Autoras, e pode ser que as obras também as personagens sejam mulheres. Então, por exemplo, nesse texto, Jane Eyre e o Morro dos Ventos Uivantes. Jane Eyre escrito pela Charlotte Brontë e o Morro dos Ventos Uivantes pela Emily Brontë, e ela vai falar de ambas, as obras e as autoras, as irmãs, as diferenças entre elas para escrever a obra também. Então, considero esse aqui também como uma das melhores leituras, até porque abriu espaço aí para eu expandir, né, as minhas pesquisas sobre esse tema. O terceiro livro que eu gostaria de compartilhar com vocês, e aí a partir de agora todos têm vídeo separado aqui no canal, Drácula. Isso aqui, gente, é uma obra de arte em forma de livro. Gostei muito, gostei da história. Eu tenho um Instagram, né? Vou deixar o link aqui também no box de descrição para vocês, que eu fiz um destaque lá com adaptações. E depois que eu li esse livro, eu gostei tanto da história, fiquei tão imersa aqui na narrativa desse livro, que eu fui ver e rever algumas das adaptações para o cinema que fizeram, autorizadas ou não, né? Porque, por exemplo, Nosferatu, o primeiro, não foi autorizado. A esposa do Bram Stoker, ela era viva, ela detinha os direitos da história, ela não autorizou, ela não queria adaptação. Fizeram mesmo assim, mudaram nomes de personagens, mudaram alguns aspectos que acontecem na história, mas claramente é uma adaptação deste livro. A gente vai ter o Nosferatu agora, em 2025, né? Essa semana já vai inaugurar no cinema, estrear, né, no cinema, e vou ver com certeza. E para quem acompanha novidades aí pelo Instagram, vou deixar o link aqui, como comentei com vocês, que vocês podem ter acesso também a esse conteúdo que eu posto por lá. Adorei esse livro aqui, gostei demais. Virou um dos meus favoritos da vida, não só favoritos de 2024, mas da vida inteira. Como não poderia deixar de ser, gente, vou mostrar os dois próximos aqui, porque eu já tô vendo que é do mesmo autor. Dostoiévski.
Aqui eu tenho Noites Brancas e Crime e Castigo. Noites Brancas foi uma quebra de expectativa tremenda, assim, porque duas expectativas quebradas. A primeira delas é que eu esperava um livro leve. Eu achei muito triste. Eu achei tristíssimo. Pra quem leu já sabe quem são as pessoas aqui na capa, né, que se beijam no final. Achei o final muito triste. E eu falo isso porque bastante gente falava, esse aqui é o único livro mais leve do Dostoiévski. Pode até ser, comparando com os demais, mas assim, não achei nada alegre e nem nada do tipo. É uma história de coração partido aqui, e o jeito que o Dostoiévski escreve deixa tudo ainda pior. A situação, né? Porque a escrita é maravilhosa, mas a situação em si fica ainda pior, mais triste ainda. Então, fica a minha recomendação, mas essa expectativa minha foi totalmente quebrada. E por ter essa expectativa, né, ter contato com esse tipo de opinião, de que isso aqui era um livro leve, etc., eu tinha também uma visão de que esse livro aqui não fosse ser tão bom quanto eu achei. Eu achava que seria muito bom, mas eu achei excelente, assim. E aí, fica aqui a minha forte recomendação, gostei demais. Também do Dostoiévski, como eu comentei com vocês, temos Crime e Castigo, também, junto com Drácula, um dos meus livros favoritos da vida, né? Tive aí 2 leituras esse ano que entraram também para essa lista. Gostei muito. A leitura aqui é um pouco angustiante também, você vai passando ali pelas personagens, vai seguindo aqui nosso personagem principal, Raskolnikov, vai sofrendo com ele, vai participando ali da cabeça dele, dos pensamentos malucos dele ali, quando antes dele cometer o crime, ele cometendo o crime, porque a gente tem a descrição aqui bem forte, e depois que ele comete o crime, então a gente acompanha ele em todas essas facetas e fases de transe dele e sendo se autopunindo aqui por conta do crime que ele cometeu. Fica aqui minha forte recomendação. E depois, gente, vou compartilhar com vocês que a gente vai ter mais Dostoiévski em 2025. Eu vou gravar um vídeo, vou compartilhar aqui no canal das leituras para 2025 e também projetos de leitura. Então, depois deste vídeo, assim que eu soltar o de 2025, assista lá também para vocês saberem quais os livros que vão ser e também se programarem para ler junto comigo, que vai ser bem legal. Li também Agatha Christie, Assassinato no Expresso Oriente. Já tinha visto o filme, né? Assisti no cinema o filme. Achei na época muito legal, gostei bastante. Inclusive do desfecho, quem ali que era o culpado do crime e tal. E depois que eu li o livro. Então, eu não li naquela sede, né, de descobrir quem que matou, quem que não matou, quem que é o culpado ou não, o que vai acontecer, porque eu já sabia o que ia acontecer. Foi mais pela experiência de leitura mesmo, que é sempre muito agradável, e também pegar os detalhes aqui do livro, ver como que a Agatha Christie colocou no livro, né, porque eu tinha a história na cabeça baseada no filme, então aqui eu tive contato com a história crua, digamos assim, e como que a Agatha Christie quis contar necessariamente. Então, se tornou também aí uma das minhas melhores leituras de 2024. Para terminar a nossa lista das melhores leituras de 2024, temos Saramago. Minha segunda experiência de leitura com Saramago, há uns 3 anos, 4 anos mais ou menos. Eu li Saramago, comecei pelo aquele livro O Evangelho segundo Jesus Cristo, e agora tive a minha segunda experiência de leitura com As Intermitências da Morte. Gostei muito desse livro, gosto demais da proposta de como o Saramago, né, se propõe a escrever suas obras. Gostei do Evangelho segundo Jesus Cristo, gostei muito aqui das Intermitências da Morte. Tenho mais livros do Saramago aqui em casa para ler, então em 2025 também espere mais Saramago aqui no canal e vou compartilhar com vocês à medida que eu for avançando aí nas leituras do autor. Então é isso, pessoal. Essas foram as melhores leituras aí para mim em 2024. Fica aqui de novo a minha forte recomendação, né, para vocês de todas essas obras. Tô equilibrando aqui para não deixar nada cair.
E, bom, se você não é inscrito no canal, não esqueça de fazer sua inscrição, né? Curtir esse vídeo, aquela coisa toda. E boa passagem de ano para vocês, bom 2025. Me contem quais que são as leituras aí que vocês mais gostaram de 2024 e a gente se vê em breve. Obrigada por ter assistido.